Fernando Mollica, você também que estava aqui acompanhando as falas do ministro Marcelo Queiroga lá em Brasília, né? O fim do estado de emergência aqui no país. O que isso muda para a gente na vida prática e também as consequências políticas dessa decisão, hein, Mollica? Pois é, tem uma questão específica, né, que tem a ver com os números, que efetivamente, felizmente, os números de infecção e de morte caíram muito. E caíram muito, principalmente por conta da vacina, claro, medidas, né, que todos tomamos, uso de máscara, aqueles cuidados, exigência de vacina em restaurantes, aviões, enfim, isso foi fundamental. Então, esse é o ponto. Ok, é um momento talvez de você estabelecer o fim da emergência. Mas e agora? O que vai ser feito? Como é que vai ser daqui para frente? A gente nota alguns comportamentos. Outro dia eu peguei o metrô, depois de muito tempo, praticamente eu era o único de máscara dentro do metrô. Ontem eu peguei 2 carros de aplicativos, os motoristas não usavam máscara, eu estava de máscara, né? Então, e agora? Como é que fica? Talvez agora, nessa entrevista, né, haja um esclarecimento em relação a essas posições. A vacinação. A vacinação que demorou tanto para o governo se convencer da necessidade da vacinação. A gente lembra lá atrás o ministro Pazuello, o então ministro da Saúde, Pazuello, perguntando por que essa pressa toda com vacina, por que essa angústia toda com vacina. Houve uma pressão grande pela vacinação, as vacinas chegaram, houve a implementação do plano. Mas e agora? Ontem, no seu pronunciamento, o ministro Queiroga falou que 73% da população se vacinaram. E os outros? E o percentual razoável, bem razoável da população que não quis se vacinar, que não se vacinou. Como é que vai ser isso? Essas vacinas serão incorporadas ao Plano Nacional de Imunização? Elas estarão disponíveis para a população? Haverá um incentivo do Ministério da Saúde para que as pessoas se vacinem? Lembramos que o presidente da República disse que não se vacinou. Como é que vai ser isso? Como é que haverá essa incorporação da vacina? O próprio presidente também, que foi contra, chegou a manifestar revolta com o fato de a Anvisa ter liberado a vacina para crianças. Como é que vai ficar o momento agora? A gente vai por um processo de transição, é normal, é razoável que a gente relaxe aí em muitas medidas, porque houve uma melhoria da situação sanitária, mas e agora? Como é que a gente vai conviver com essa doença? A gente está vendo o caso da China, né? Apesar, sei lá, uma ditadura, mas mesmo assim, uma ditadura é mais fácil você estabelecer controles, mas mesmo assim a doença está crescendo lá. Como é que a gente vai ser? E agora? Então é importante. Quando a gente leva em conta a posição do governo federal no início da pandemia, a resistência do governo em adotar medidas óbvias, como não aglomerar, a resistência do governo no uso de máscaras, a gente tem motivos para ficar um pouco desconfiado de como o governo vai tratar do assunto daqui para frente. Mas vamos torcer para que tudo seja feito de uma maneira tranquila e como querem secretários de saúde, de uma maneira gradual. Vamos lá. Com você. Obrigada também, Mollica. E daqui a gente segue acompanhando ainda, né? Esse anúncio que continua lá em Brasília e o detalhamento desse período de transição que é o esperado, né? Para que os secretários de saúde nos estados e nos municípios também possam se acostumar com as novidades do fim desse estado de emergência. Eu aproveito para te lembrar aqui que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.